Olá! Começa agora Verso Paulista. O programa é uma realização da Associação Paulista Viva, uma organização da sociedade civil de interesse público e sem fins lucrativos, que atua pela melhoria da qualidade de vida, preservação, segurança urbana e valorização da região da Avenida Paulista. Nós vamos trazer reflexões e histórias de convidados que falarão sobre as suas experiências com a avenida. Hoje eu vou entrevistar o presidente da Academia Brasileira de Marketing, Francisco Madia. É um prazer recebê-lo. Muito obrigado, Ale. Eu que tenho muito prazer e me sinto muito honrado em estar aqui com vocês hoje. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. Na verdade, você é advogado por formação, mas há mais de 40 anos trabalha com marketing. Como é que surgiu esse descobrimento pelo marketing? Como quase tudo que acontece na nossa vida foi circunstancial, né? Eu fiz Direito na São Francisco. No último ano de Direito você faz alguns estágios. Aí eu fiz o primeiro estágio, já não gostei. Fiz o segundo, gostei menos ainda. No terceiro parei na metade, falei, não é isso que eu quero para minha vida. E aí cheguei em casa, contei para meus pais que eu não ia seguir a profissão de advogado. Eles falaram, menos a faculdade você vai terminar? Eu falei, vou, mas eu não quero ser mais advogado. Eu trabalho desde muito pequeno, mas eu não tinha definido um sentido na minha vida. O que eu ia fazer? O que você ia fazer? Qual que é a carreira ia seguir? E aí, como toda mãe, minha mãe, aos domingos, antes de dormir, pegava o Estadão, pegava o caderno de empregos e ficava recortando anúncios. Quando eu chegava à noite, para colocar o pijama, eu levantava o travesseiro e tinha um bolo de anúncios me esperando. E um dia, num dos anúncios, o título era marketing. Eu achei muito curioso, fui perguntar para minha mãe por que ela tinha recortado aquilo. Ela falou, eu gostei da palavra. E aí, com aquele anúncio, eu fui para a cidade, tinha uma livraria grande na Rua Barão de Tapetininga, entrei e perguntei se eles tinham algum livro que tivesse aquela palavra no título. E o gerente falou, olha, a gente importou há 6 meses atrás em consignação 2 livros, não é que ele tem essa palavra, o título é essa palavra e ninguém aqui apareceu para comprar. A gente vai devolver, se ele está interessado. Comprei e nunca mais fiz outra coisa na minha vida. Nossa, foi completamente então por acaso, quer dizer, sua mãe gostou da palavra... Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que tudo que acontece na nossa vida é mais ou menos por acaso. Algum tempo atrás eu pedi para fazer uma palestra num lugar onde o tema era propósito, não é? E você tinha que terminar a palestra deixando uma pergunta no ar para mexer com a cabeça das pessoas. Eu contei minha vida, contei essa história que eu estou te contando agora, né? E concluí que, de alguma maneira, todos nós nascemos sem querer, não é? E é verdade, né? A gente não quer nascer, os pais do nosso transam lá, a gente nasce um dia. Tem algumas crianças até que ficam bravas de vez em quando e falam para a mãe, né? Não pedi para nascer, não sei o que, é verdade, né? E você caminha aí meio sem sentido na vida até... E as oportunidades vão passando até um dia que brilha uma luz e você fala, é isso que... E a partir daí você passa a ter um propósito na tua vida, né? E a indagação que eu deixei para pessoas que estavam naquele dia, naquela palestra, foi, você é sem querer ou é de propósito, né? Então eu acho que é mais ou menos por aí que é. É uma boa indagação, uma boa pergunta, uma boa reflexão, até para a pessoa poder, se ela ainda não encontrou uma carreira, uma profissão, até para ela procurar, pra né? Para ficar atenta, né? Porque as coisas vão passando, né? Claro, a vida vai caminhando, se você não ficar atento... De repente passa um monte de oportunidades e você não aproveita. Acaba não aproveitando. Isso aí. Você, na verdade, trabalhou em banco, agências de publicidade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa ferramenta valiosíssima que é o marketing. Qual que é a importância do marketing para o sucesso de uma empresa? Essa é uma história relativamente longa que eu vou tentar encurtar, não é? Quando eu descobri o marketing lá atrás, eu fui estudar marketing, coisa que eu faço até hoje, todos os dias, de uma maneira cada vez mais intensa. Eu acho que eu vou acabar morrendo de asfixia, de tanto mergulhar no raio do marketing, né? Se você me perguntasse hoje qual é a síntese que você faz depois de 40 anos, né? Na nossa empresa de consultoria a gente atendeu mais de 500 empresas, fez mais de 1.200 trabalhos, se perguntasse, mas Dia, faz uma síntese do que é o marketing, não é? No meu caso específico, o marketing, muito mais do que uma alternativa de vida, muito mais do que uma profissão, acabou se transformando numa religião, uma filosofia, não é? Quando é que você faz marketing? Quando você aprende, para usar um provérbio americano, né? Put yourself in someone's shoes. Quando você aprende que a vida inteira você tem que se colocar no lugar dos outros, né? Que as pessoas são como são, você tem que respeitar as pessoas se você quiser caminhar pela vida, não é? Claro. E procurar sempre, de uma maneira delicada, sem se descaracterizar, corresponder à expectativa das pessoas. Então, fundamentalmente, a essência do marketing é essa, não é? E nesse sentido, como eu acho que isso de alguma maneira é a ordem natural, a essência do ser humano, quando você consegue chegar nesse estágio, quando você amadurece, você passa a fazer isso,
tudo fica muito mais fácil para você. Agora, Madi, é um grande desafio, né? Porque às vezes a própria pessoa ela não sabe o que ela quer, né? Ela de alguma Eu tô falando em termos de compra, né? Às vezes a pessoa vai em algum lugar, vai ter a decisão de compra e às vezes ela não sabe o que ela quer. Você acha que o marketing ele tem um pouquinho, a publicidade, o marketing, enfim, dessa ferramenta de mostrar o que está aí para ela poder consumir? O espírito e o intuito é exatamente isso, né? Você adota técnicas de marketing numa empresa. A primeira coisa que você tem que fazer quando você adota essas técnicas é definir o que a gente chama, usando o marketing é muito em inglês, uma palavra americana que é suspect. Então você tem que dizer quais as pessoas que você suspeita que poderiam se interessar pelos seus produtos. Qual que é teu público, né? Qual é teu público? E a partir daí você de alguma maneira procura se posicionar para corresponder à expectativa dessas pessoas. E aí você começa a mandar sinais e códigos de comunicação para essa pessoa e num determinado momento ela sorri para você, ela vira um prospect. Ela ainda não comprou o teu produto. E você não descansa, você continua procurando sensibilizá-la de tal forma que em determinado momento ela fala, vou experimentar. Você consegue captar e falar, não, eu vou experimentar, vou arriscar, vou comprar. E ainda você não tem um cliente, você tem uma pessoa que comprou pela primeira vez. Mas ela ainda precisa ser fidelizada, né? Ela pode ficar feliz ou infeliz. Dependendo não só da performance do produto ou do serviço que ela comprou, mas principalmente da tua atitude enquanto empresa, de continuar perto, de continuar dando assistência, de dar atendimento, de continuar procurando de alguma forma se fazer presente, você pode transformar esse cliente de uma primeira compra, de uma pessoa que comprou pela primeira vez, num cliente. E não termina aí. Claro Se você continua próximo, desenvolvendo o relacionamento, você pode conseguir que um dia essa pessoa indique para alguém também, se né? transforme em um apóstolo, um evangelizador do teu produto, do teu serviço, da tua marca. Que aí, na verdade, é o auge, Madiel. É o clímax, né? Quando você chega nesse estágio do marketing, você está praticando marketing em estado de arte, né? Quando você tem como teu principal veículo de comunicação a pessoa que comprou o teu produto, está feliz, apaixonada e faz questão de contar para todo mundo. Porque aí não há um melhor depoimento, digamos assim, de alguém que já consumiu determinado serviço ou produto e que está passando uma dica, né, para outra pessoa. Ele é testemunha, não é? E as redes sociais facilitaram isso muito, né? Lá atrás... Tanto para um lado quanto para o outro, né, Madia? Exatamente, em todos os sentidos. Mas lá atrás, quando você pensava em fazer uma compra de um valor mais alto, você tinha um certo trabalho e procurar alguém que já tivesse comprado, pesquisar. Não era incomum você ver cenas em São Paulo do tipo, você está num táxi de um modelo que acabou de sair, de repente o carro do lado, alguém batia e a pessoa perguntava, tá feliz? É verdade. Hoje não, hoje você entra na rede social, fala, galera, alguém aí comprou isso? Todo mundo já fala, já disse, já comentou. Então, mais do que nunca, você precisa atender bem o teu cliente, porque ele vai ser consultado sobre você daqui a um segundo. Claro, e aí você pode ir tanto para o lado positivo quanto negativo, que é muito pior, né? Exatamente. Porque a velocidade da nossa informação é tão grande, precisa tomar realmente muito cuidado em relação a isso, né, Madia? As estatísticas revelam que uma pessoa feliz e apaixonada, ela consegue contaminar positivamente até 100, até 200 pessoas. Uma pessoa contrariada, infeliz e aborrecida, ela contamina 1000 pessoas com uma velocidade muito maior. É muito maior. Muito maior. E às vezes a pessoa acaba dando até atenção mais ao lado negativo daquela informação do que ao contrário, né? Por isso é importante você trabalhar a tua marca, você criar uma couraça, uma blindagem na marca, para que quando eventualmente acontecer isso, a sua marca tenha um crédito de confiança. Claro. Agora você, na verdade, é presidente da Academia Brasileira de Marketing, né? Foi o criador e é o presidente. Explica um pouquinho para a gente qual que é a principal finalidade, a função desta academia. O marketing é essencial para todas as empresas, né? A gente criou a academia exatamente para isso, para ajudar a gente a construir, disseminar e fortalecer no Brasil um marketing brasileiro moderno, ético e de qualidade. O marketing, ele está completando esse ano 60 anos, no mundo inteiro. Ele nasce num livro do Peter Drucker de 1954, que se chama Prática de Administração de Empresas. Por que ele demorou um pouquinho mais para chegar no Brasil? Porque para que haja marketing, para que a gente tenha uma sociedade, uma economia mais justa, você tem que ter concorrência. E até os anos 70, você praticamente não tinha concorrência de nada. Era um fornecedor em cada categoria. Por exemplo, se você quisesse comprar um carro, ou você ia comprar um Fusquinha, ou você ia comprar
não é da tua época, um DKW, Gordini, mas era isso que você ia comprar. Hoje, se você sair na rua, você tem 728 alternativas de carro para comprar agora. Você tem concorrência. Claro. Então, quando você tem concorrência, e à medida que isso foi acontecendo em todas as categorias, nós, como consumidores, fomos amadurecendo. A gente foi entendendo que, de verdade, todo o poder de decisão, toda a força de decisão se encontra nas nossas mãos. E a gente começou a ficar mais exigente. Em 1990, a gente criou um Código de Defesa do Consumidor, mais exigente ainda. Claro. E as empresas acordaram que ou elas se pensavam em pensavam já sob a ótica do cliente, sob a ótica do mercado, do consumidor, ou elas não iam em lugar nenhum. Né? Então, para que houvesse marketing, era fundamental, era essencial existir concorrência. Claro. E por falar em cases, você poderia dar algum exemplo de algum case que realmente não deu certo quando a gente fala em marketing? Alguma estratégia que foi adotada, mas que... Olha, a gente passaria a tarde inteira falando, infelizmente tem uma quantidade muito grande. Mas tem uma historinha que você puxou agora, eu me lembrei, não é? Um dia a gente leu nas revistas e nos jornais que essa empresa que faz o lactobacilos vivos, como é que chama? Yakult. Yakult estava vindo para o Brasil com uma linha de produtos de beleza, né? Só que no Japão, a marca desses produtos de beleza é Yakult. E quando ela estava chegando aqui, na leitura da notícia, a gente falou, seguramente eles vão ter uma outra marca, né? Porque na cabeça do brasileiro... Para não confundir, né? Na cabeça do brasileiro, Yakult é Yakult. Mais que isso, virou designação genérica de categoria de produto. Tanto é que até hoje tem muita gente que vai no supermercado comprar um Yakult da Danone, um Yakult da Nestlé. É verdade. Então, virou designação. Então, não tente fazer... Quando você causa uma primeira ótima impressão, são duas notícias. A primeira, que é ótima, ninguém compete mais com você. Agora, não tente fazer qualquer outra coisa com essa marca. Que não vai dar certo. Que não vai dar certo. Mas eles insistiram, vieram aqui, fizeram uma linha de produtos de beleza, investiram mais ou menos 40, 50 milhões de dólares. Eu escrevi alguns artigos falando que não ia dar certo, mas não adiantou nada. Eles insistiram, viram uma determinação da matriz, e 10 anos depois, eles enterraram 50 milhões, fecharam a fábrica e foram embora. Né? Bom, já que você citou um livro, eu queria falar sobre o Prêmio Jabuti, né? Que você ganhou com o livro 50 Mandamentos do Marketing. Comenta um pouquinho pra gente a respeito deste livro, que fala um pouquinho desses mandamentos. Daria pra gente traçar aqui os principais, para a pessoa ter realmente uma ideia do que isso significa? De verdade, os 50 Mandamentos do Marketing traduz uma síntese de toda a minha experiência até o momento que escrevi aquele livro. Uhum. Esse livro é de 2005, ele ganhou o Prêmio Jabuti, o melhor livro do ano não ficção de 2005, e eu fui organizando o meu aprendizado no correr de 30 ou 40 anos, naquela época eram uns 30 e poucos anos, em 50 mandamentos. Eu não vou falar, nem daria tempo os 50 mandamentos, mas eu vou falar o primeiro e o segundo. Isso, só para a pessoa ter uma ideia, né? O primeiro e o segundo, que de verdade, são os dois mais importantes dos 50 mandamentos, até por isso são o primeiro e o segundo. Né? O primeiro mandamento, que é um dizer clássico, né? Que sempre a gente ouviu repetir, é absolutamente verdadeiro, que é o cliente sempre tem razão. Né? E a gente vai para o segundo mandamento, que é, quando o cliente não tiver razão, prevalece o primeiro mandamento. Porque não existe outra possibilidade. Né? O cliente sempre tem razão. Né? O cliente ele pode ser mal educado. Se você está infeliz com o cliente, não aceita ele como cliente. Mas se você aceitou, se na hora que ele tirou o dinheiro da carteira e comprou seu produto você achou legal, a partir daí, o problema é teu. Você tem que corresponder à expectativa dele. Você não pode contrariar. Então, esses dois primeiros mandamentos são fundamentais. Depois os outros já são mais decorrentes, são mais específicos, são mais dirigidos. Depende da área, depende da empresa. Isso aí, para cada um dos mandamentos eu selecionei 5 cases, então você tem os 50 mandamentos, 250 cases. A gente vai fazer uma edição comemorativa de 10 anos, o ano que vem, desse livro, e naturalmente ele vai ser atualizado e vai ter um grande lançamento, e a gente convida vocês. Você também é presidente da Amadia Mundo Marketing, que é uma consultoria. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse trabalho que você realiza. Sei. A gente tem o que eu chamo de um combo principal, né? que as empresas vão lá para comprar mais isso. Por que uma empresa nos procura? Porque de alguma maneira ela sente que ela não está performando legal. Ela está sentindo alguma dificuldade. Ela sente alguma necessidade. Ela precisa mudar. Imagino que na maioria dos casos ela precisa vender e faturar mais, né? A grosso modo é isso. Mas ela começa a sentir dores. E como no médico, ela vai no médico. E aí ela vai lá para conversar com a gente. Aí a gente vai
construir um planejamento estratégico sob a ótica do mercado. A nossa diferença é tudo que a gente faz e pensa e planeja de fora para dentro. É sempre sob a ótica do cliente e do mercado. Para fazer esse planejamento, a gente faz que nem os médicos. A gente vai fazer uma anamnese, a gente vai tentar identificar o DNA da empresa. Como é que você faz isso? Entrevistando os principais executivos da empresa. A gente entrevista todos os principais executivos. No fim dessas entrevistas, a gente sabe exatamente o que é a empresa. Enquanto a gente está fazendo isso, tem duas equipes. Uma que vai ao mercado para aferir percepção, reconhecimento e reputação da empresa junto aos principais públicos, stakeholders e também dos principais concorrentes. E uma outra equipe que fica o tempo todo analisando o ambiente político, econômico, social e tecnológico, identificando oportunidades, desafios, ameaças, forças, fraquezas. Depois de 2 meses, com essa massa de informação, a gente pega o nosso expertise, o nosso conhecimento de 35 anos e junto com o nosso cliente a gente constrói um planejamento estratégico sob a ótica de mercado, posiciona a empresa. Como é que ela está no mercado hoje? Como é que ela internamente, como é que ela se apresenta para o mercado? Como é que ela vai se apresentar daqui para frente? Tá. A gente já fez todas as correções, como é que ela vai... Agora você tem que dar vida a isso. Aí a gente entra na segunda parte, que a segunda parte é branding. A gente vai ativar tudo que você ativa, de uma forma direta ou indireta, passa por comunicação. Desde a maneira como o CEO se comporta publicamente, como um produto fica exposto no ponto de venda, enfim... Qualquer gesto que a empresa faça implica num processo de comunicação que tem que seguir uma mesma partitura para que ele produza uma música de extraordinária qualidade que encante as pessoas e gradativamente vai construindo na cabeça das pessoas que ele quer conquistar uma marca de extraordinária qualidade. Então, a essência do nosso trabalho hoje é essa. A gente na primeira parte faz o planejamento, na segunda parte a gente faz a ativação. Quando a gente faz o planejamento, como é sob a ótica do mercado, é de fora para dentro. Quando a gente faz ativação, que é branding, e ao contrário do que muitos imaginam, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. O teu primeiro público a ser comunicado não é o cara que você quer conquistar como cliente. Claro que não, é o próprio interno. Você começa pelo público interno, ou seja, branding é irrigação, acima de qualquer outra coisa. Maravilha. Bom, a gente está aqui conversando, vamos falar agora um pouquinho sobre uma campanha. Eu posso e vou fazer mais por um trânsito seguro na região da Avenida Paulista. O objetivo é discutir uma convivência pacífica entre pedestres, motoristas, motociclistas e ciclistas. Até abril de 2015 serão promovidas ações sintonizadas com o movimento Maio Amarelo. O movimento ele chama a atenção da sociedade para um trânsito mais humano e responsável. A iniciativa é da Associação Paulista Viva, do Rotary Clube São Paulo, Avenida Paulista, do Observatório Nacional de Segurança Viária e da OAB Seção de São Paulo. Hoje vamos ver as principais causas de acidentes no trânsito. Principais causas de acidentes. A rua é um espaço coletivo, ou seja, um local onde as pessoas podem aprender e vivenciar inúmeras experiências. Na rua, todos temos direitos e deveres. Por isso, é necessário que haja respeito e compreensão entre todos que estão em trânsito. Quando há algum desrespeito ou falhas nas vias ou nos carros, acontecem os acidentes. Hoje, vamos entender um pouco sobre as causas dos acidentes. Elas se dividem em 3: fator humano, fator veicular e fator via. O fator humano é o mais comum. Alguns estudos apontam que cerca de 90% de todas as ocorrências de trânsito são causadas pelo fator humano. A falta de atenção e desrespeito com a legislação contribuem para as ocorrências. Os principais fatores de risco que podem ocasionar um acidente são trafegar acima da velocidade, falar ao celular enquanto dirige, não usar o cinto de segurança, não manter uma distância segura do veículo que vai à frente, não usar a seta, beber e dirigir cansado. O fator veículo também depende de uma ação humana, já que somos os responsáveis pela manutenção correta de nossos meios de transporte, seja a moto, a bicicleta e também o carro. Portanto, devemos sempre realizar a manutenção preventiva dos veículos para evitar qualquer tipo de acidente. No carro, os itens que merecem atenção especial do motorista regularmente são pneus, combustível e lubrificantes, filtros, velas e cabos, faróis e lâmpadas, limpador de para-brisas, freios, suspensão, correia dentada, radiador
e sistema elétrico. O fator via diz respeito às estradas sem estrutura, ou seja, mal sinalizadas, mal conservadas ou ainda mal projetadas. Isso pode colaborar para os acidentes. A precariedade está tanto na engenharia como também na sinalização ou na manutenção. A falta de passarelas, de acostamento, asfalto em más condições pode afetar a dirigibilidade do motorista ou a travessia de pedestres. Você deve sempre estar atento às condições por onde você trafega. Um percurso seguro depende dos cuidados que você toma. Essas foram apenas algumas dicas para que você conheça mais sobre as principais causas de acidentes de trânsito. Lembre-se sempre de estar atento à via, ao seu veículo e respeitar todos que estão em trânsito. O Observatório Nacional de Segurança Viária acredita que todos nós podemos e devemos fazer mais por um trânsito seguro. Bom, nós vimos aí que, na verdade, essas dicas são extremamente importantes para a gente ter um trânsito um pouquinho mais seguro, né, Madia? E que, na verdade, também depende um pouco de nós, motoristas, pedestres, motociclistas, para contribuir com a redução desses acidentes, né? É verdade. Por coincidência, minha empresa fica ali na região da Paulista. Então, todos os dias de manhã eu chego para trabalhar muito cedo, eu vou de táxi, eu já não tenho mais carro, eu vendi meu carro, desisti. Então eu vou de táxi, eu pego a Paulista vazia. Eu passo pela Paulista lá pelas 15:06, eu entro por aquele buraco e desço a Padre João Manuel. Então é uma outra Paulista vazia, tranquila, calma. E eu volto no final da tarde, começo da noite, para casa a pé. Então eu subo a Augusta e pego de novo a Paulista. E aí é uma multidão de gente, não é? E a nossa equipe de reportagem, ela foi até a Avenida Paulista ouvir o que as pessoas acham sobre a região. Vamos ver. A avenida em si eu acho excelente, esse movimento todo eu acho bacana. O trabalho, quando eu venho me divertir também, lojas, tem tudo aqui. Aqui cada um tem seu estilo, a diversidade, né? É o que eu gosto. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a Avenida Paulista, né, Madia? Eu queria saber qual que é a tua relação com a Avenida Paulista. Se você já acabou de falar que você trabalha, que você trabalha próximo à avenida. Conta um pouquinho pra gente como é que é. De verdade, a minha relação com a Avenida Paulista é uma relação de muitos anos, de mais de 50 anos, desde quando eu cheguei em São Paulo. Eu sou do interior, eu nasci em Bauru, me mudei para São Paulo, morava em Higienópolis, onde eu moro até hoje, na rua São Vicente de Paula. Então eu conheci uma outra Avenida Paulista, mas à medida que a minha vida foi caminhando, eu fui evoluindo profissionalmente, a Paulista foi me marcando, e a sensação é que é sempre na mesma direção, né? Minha primeira lembrança mais forte da Paulista é quando no Conjunto Nacional tinha o Fasano, né? Tinha um antigo Fasano, onde eu conheci meu querido amigo Fabrício Fasano, né? Com quem depois eu vim trabalhar. Mas eu me lembro de você ir em festas de 15 anos, lá no Fasano, e os grandes cantores e músicos que vinham para São Paulo, naquela época, acabavam cantando no Fasano. Lá, e lá um dia o Nat King Cole cantou, não é? Depois, quando eu caminhei profissionalmente, eu trabalhava numa financeira, fui o primeiro executivo de marketing no mercado financeiro deste país. Em 1971, o Itaú resolveu ter uma área de marketing. Aí eles contrataram um headhunter e eu fui escolhido. Olha, acho que só tinha eu, então não foi muita escolha. Quem me contratou foi o Dr. Olavo Setúbal, que depois foi prefeito da cidade. E não tinha lugar na Boa Vista, onde ficava o Itaú, e eles tinham um prédio na Avenida Paulista, esquina com a Frei Caneca. Então, durante 3 anos, a primeira área de marketing de um banco no Brasil foi na Avenida Paulista, que era uma coisa maravilhosa, não é? E um pouquinho mais adiante, 5 ou 6 anos depois, eu saí do Itaú, caminhei por outros lugares e voltei a trabalhar na Paulista. Eu trabalhava numa agência que existe até hoje, que naquela época se chamava Alcântara Machado Pericinoto, que é hoje a Almap PBDO. Então, de alguma forma, a Avenida Paulista sempre teve muito presente na minha vida. E todos os domingos, um pouquinho antes do almoço, eu subo a pé a Avenida Angélica e faço uma grande caminhada pela Avenida Paulista. Então, eu não consigo imaginar essa cidade sem a Avenida Paulista. Nossa avenida. É isso aí. Bom, antes de acabar o programa, Madia, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o seu livro, O Grande Livro do Marketing. Conta um pouquinho pra gente sobre esse livro. A primeira vez que eu escrevi esse livro foi em 1994 e eu traduzi ali tudo que eu tinha aprendido e todo o ferramental que a gente desenvolveu. Depois foi feita uma
edição mais recente, há 5 anos atrás, esse livro acaba de ficar pronto, é uma nova edição absolutamente atualizada. Esse livro hoje é adotado por muitas instituições de ensino no Brasil e em países de língua espanhola e língua portuguesa. Esse livro traz toda a retrospectiva do marketing, toda a história do marketing. O marketing está organizado em 12 gerações, ele traz as 12 gerações, ele traz 3 ferramentas de trabalho. Uma ferramenta para o aluno aprender, para o executivo profissional, a fazer o planejamento. Tá. É uma ferramenta que tem 12 P's. Não pelo fato de eu ser palmeirense, mas porque eu peguei um modelo que tinha sido desenvolvido por um autor americano, que eram os famosos 4 P's, e gradativamente a gente foi incluindo outros P's. Depois tem uma outra ferramenta que é de branding, quando você planeja a tua comunicação. E tem uma terceira ferramenta, que para cada ação de comunicação que você for desenvolver, quais são as perguntas essenciais que você tem que fazer. Então, você passa no primeiro filtro, passa no segundo filtro, no terceiro filtro. Depois que a pessoa lê esse livro, ela está mais que preparada, no mínimo para saber o que é marketing e que ferramental ela pode utilizar. Depois é cair na prática e tocando a vida. Claro, implementar, né? Implementar. Bom, mas infelizmente o nosso tempo já está acabando. Você gostaria de deixar algum recado para os nossos telespectadores? Não, eu gostaria só de agradecer muito essa oportunidade, agradecer a tua simpatia, teu sorriso, o seu carinho, Ale, e pedir a todos que tenham uma consideração muito grande pela Avenida Paulista sempre, né? Eu fico... esse detalhe eu não contei, mas quando cheguei em São Paulo, eu me lembro que eu olhava do bairro onde eu morava, e naquele tempo não tinham tantos prédios, e eu conseguia ver o relógio que tinha em cima do Conjunto Nacional, que naquela época não era ainda do Itaú, naquela época era da Willis, não é? E aquele relógio marcava as nossas vidas, não era uma referência, não só porque dava a hora, como dava a temperatura. E naquele tempo fazia frio em São Paulo. No inverno era normal, todo final da tarde você vê lá 6 ou 7 graus. Né? Esse São Paulo acabou, feliz ou infelizmente. Eu acho que mais infelizmente. Depois, trabalhando no Itaú, e junto com um companheiro meu que infelizmente já morreu, Alfredo Rosa Borges, a gente acabou comprando aquele relógio para o Itaú. E até outro dia, ainda o Itaú estava lá, e por uma dessas coisas que a gente não entende por quê, acabaram obrigando o Itaú a tirar a marca dele lá de cima, né? Que fazia parte da paisagem da cidade. Então, a última mensagem é que a gente jamais perca de vista a importância dessa grande avenida que é a Paulista. Tá, joia. Muito obrigada pela sua presença, viu, Matias? Eu que te agradeço, Ale. E você pode mandar sugestões de pautas, indicar outros convidados. Escreva pra gente, versopaulista@associaçãopaulistaviva.org.br. O Verso Paulista fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa.